Bom, então vamos lá, segunda aula de discipulado. Vamos falar sobre um assunto bem interessante e que é comum a todos nós, que é o pecado, beleza? Pecado. A gente vai falar sobre ele porque ele está intrinsecamente ligado à questão da salvação. Então, a gente é salvo por Jesus Cristo e é salvo de uma vida de pecado. E a primeira coisa que a gente precisa distinguir é a distinção entre pecado e pecados. Jesus nos salvou de uma vida, de uma natureza de pecado, mas não nos livrou dos nossos pecados. O que isso quer dizer? Pecado no singular quer dizer a nossa natureza caída, desviada, desobediente de Deus. E pecado significam as ações que ainda estão em nós, devido à nossa natureza não estar totalmente modificada, porque a gente está nesse mundo, a gente tem um corpo, tem desejos, satisfações. Então a primeira coisa a entender é isso. Você, quando é discípulo de Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu com você foi salvo de uma vida de pecado, de uma natureza de pecado. Agora a natureza de Jesus está dentro de você e ainda disputa espaço com uma natureza de pecado, antiga, desobediente. Então a nossa luta é essa aí. Outra coisa importante é entender o seguinte: o que é pecado, né? O termo pecado na sua natureza significa errar o alvo, ou seja, você foi criado para uma direção e você, por conta própria, se desviou dessa direção. Não foi Deus que foi lá e fez isso. Você, pela questão da liberdade que a gente já discutiu, decidiu não ir na direção que Deus queria para você. Então todo pecado ou toda atitude de pecado é com relação a isso. A nossa natureza se desviou do propósito original criado, que Deus fez com que a gente fosse criado, enfim, tá? Deu para entender. Outra questão importante é o seguinte, né? Para ficar mais fácil, o que significa pecar? Pecar é dizer não para Deus, né? É uma frase muito fácil, didática da gente compreender. Pecado, toda situação de pecado, todo ambiente de pecado, toda decisão de pecado é uma decisão de não. Ou seja, Deus fala, faça tal coisa, você diz não. Seja tal coisa, você diz que não. Então todo o pecado é dizer não para Deus, né? E essa é uma questão interessante porque a gente percebe com mais facilidade o quanto a gente tem se desviado daquilo que Deus proporcionou e propôs para a gente poder viver, beleza? Vamos lá, tem uma colinha aqui para não me perder. Mas como é que vem o pecado? Como é que vem a questão do pecado? O pecado vem através de um negócio chamado concupiscência. Palavra muito esquisita, difícil de soletrar, mas o termo e a questão é bem fácil de entender. Concupiscência é todo desejo intenso, todo desejo que vem do nosso coração, da nossa alma, por algo que Deus não aprova, por algo que Deus não quer, que não projetou para a nossa vida. Então é uma vida de pecado, uma vida de não salva, uma vida cheia de concupiscências, de desejos errados, de busca de satisfações erradas e tudo mais, tá? Então todo pecado é um processo em que você escolhe alguma coisa que vai satisfazer só você e somente você, e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com algo bom para o que Deus planejou para a sua vida, beleza? Outra questão é como é que acontece a questão do pecado. Tem duas questões que dificultam muito às vezes a gente entender o que acontece, a diferenciação entre tentação e provação. Muitas vezes a gente acha que Deus tenta a gente, Deus faz mal para nós, ou Deus é mal. Não tem nada a ver, esquece isso aí, tá? O que acontece é que tem um camaradinha chamado Diabo, Lúcifer, Satanás. Aí o pessoal vai ficar para uma outra aula, mas assim, o cara existe, ele está há muito tempo por aí e ele conhece muito bem a mim e você. Ele sabe, ele não entra dentro de você e faz coisas. Não sendo um processo de possessão, tá? Mas isso a gente discute mais à frente. Mas ele conhece você, ele conhece teu histórico, ele conhece a tua árvore genealógica, conhece todo o teu processo biológico. Então ele conhece você muito melhor que você, ele sabe onde cutucar você para fazer você se desviar do caminho bom e ir para o caminho mal dos seus desejos, das suas intenções. Então é um problema grave. Então o diabo tenta, tá? E Deus prova. O que isso quer dizer? O diabo, ele gera processos que a gente chama de tentações. Ou seja, ele sabe esses desejos tensos que vão nos desviar do caminho bom, do plano original de Deus para a nossa vida, e ele nos tenta através disso, fazendo que a gente se afaste de Deus, ok? E o que é a aprovação? A aprovação é quando Deus gera coisas em você para verificar como você está com Ele, com o seu caráter, com as suas condições. Então, a gente tem que entender isso. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus traz testes, lições, coisas, circunstâncias da vida, e o diabo faz a mesma coisa, só que para o mal, só que Deus faz para o bem, beleza? Fica mais fácil entender assim. E outra questão, como é que a gente faz para vencer isso então? A gente se refugia em Jesus Cristo.
O discipulado todo é cristocêntrico, a vida toda em Deus, uma vida em Cristo Jesus. Então, para você vencer o pecado, é só você ficar escondido atrás de Jesus. E Ele vai transformando você, Ele vai cuidando de você, e através das provações e das construções que Ele vai gerando na sua vida, Ele vai fazendo um novo você a partir dessa natureza dele que agora está em você, disputando essa natureza de pecado que ainda há em você. Então você tem agora uma natureza de salvo e uma natureza de pecador. Só que essa natureza de pecador já foi vencida na cruz por Jesus. E agora você tem como, pela natureza de Cristo, escolher um novo caminho para a sua vida, beleza? Então, basicamente, essa é a lição sobre pecado, bem rapidinho, top demais. Fica com Deus e até a aula 3.